Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do BudaCast, o podcast da Agência Hungria. Meu nome é Renato, eu sou o fundador aí da Agência Hungria. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um mentor de carreira, alguém que já está nesse mercado há algum tempo, orientando profissionais aí que estão tentando transição de carreira, que estão querendo uma nova vaga, um novo emprego, ou até que estão desempregados e estão procurando uma nova oportunidade. Ele é top voices no LinkedIn como mentor de carreiras e tá aí, oferece mentorias individuais também, tá aí nessa gestão de carreiras já há algum tempo. Eu queria trazer para vocês então o Fernando Fernandes. Bom, Fernando, primeiro obrigado por ter vindo. E aí eu queria ouvir de você. Há quanto tempo você trabalha já como mentor de carreiras? E por que você escolheu dar um pouco mais de ênfase e trazer luz para o LinkedIn como uma ferramenta de oportunidade aí para quem está aí nessa etapa de transição de carreira ou de busca de um novo emprego? Em primeiro lugar, obrigado, Renato, pelo convite. Fiquei muito contente de passar um pouco dessa minha experiência. E respondendo às tuas perguntas, eu percebi ao longo dos anos que realmente o LinkedIn se transformou em uma plataforma super importante na busca de emprego. E nesse processo, muitas pessoas tiveram muita dificuldade e ainda têm dificuldade para entender como o LinkedIn funciona. E aí perfis que estão abandonados, e aí entra outros problemas, né? De as pessoas não estão acostumadas a fazer networking e usam ainda muito o LinkedIn para se candidatar a empregos, e não como utilizar ele efetivamente como uma plataforma. Então, há 5 anos eu venho fazendo esse trabalho, venho ajudando efetivamente pessoas a se recolocarem ou conseguirem um novo emprego, e com vários cases de sucesso aí na recolocação e na busca de novo emprego. Ah, legal, Fernando. Eu já vou até retomar uma coisa que você citou nessa tua primeira resposta, que é que as pessoas usam o LinkedIn como se fosse só para se candidatar à vaga, usa como se fosse um currículo. O que você percebe de erros mais comuns do pessoal usando o LinkedIn? O LinkedIn, o network é diferente de uma rede mais comum, igual o Instagram, igual o Facebook. O network feito dentro do LinkedIn, ele é de uma maneira diferente, ele é com outro propósito, né? Quais são os erros mais comuns que você vê o pessoal cometendo ao usar o LinkedIn? Perfeito, Renato. Os erros mais comuns é realmente tratar essa plataforma como se fosse um currículo online. E na realidade não é um currículo online. Você hoje no LinkedIn, você coloca toda a tua história dentro do LinkedIn, toda a tua história profissional. Então é onde você se posiciona como profissional. E eu gosto muito de usar essa a colocação da diferenciação. Hoje o mercado está super competitivo. Então, tal como um produto, se você não mostrar os teus diferenciais dentro dessa rede social, que é o LinkedIn, e que tem uma característica toda especial, se você comparar com o Instagram, por exemplo, que tem várias vertentes lá dentro, mas o LinkedIn é uma rede profissional, tanto para quem é empreendedor ou para quem quer buscar um novo emprego, e se posicionar hoje é fundamental. Então, a maioria não está se posicionando e não está utilizando o LinkedIn da maneira correta. Você até usa o termo, né? Um currículo online ali, né? E até uma percepção minha também, e queria que você comentasse se você enxerga isso nos seus mentorandos e nessa jornada que você está trilhando, de que, embora as pessoas, o usuário, ele realmente pense o LinkedIn como um currículo online, ele não preenche o LinkedIn adequadamente como ele faz num currículo. Porque um currículo ele prepara, ele diz qual é a formação, ele diz quais as experiências, e às vezes o LinkedIn que ele usa como um currículo online, ele não alimenta com as informações. Você vê muito esse tipo de erro da pessoa ter um perfil que não está completo, que falta informação, e que ele, se fosse usar um currículo, ele colocaria e no LinkedIn ele não coloca. Está deixando de explorar a ferramenta com o potencial que ela pode entregar, né? É o que eu mais vejo em toda a minha experiência, porque eu trabalho muito dentro do LinkedIn. Então, eu recebo convites de conexão. Hoje eu tenho mais de 15 mil seguidores no LinkedIn. E eu vejo isso acontecer. As pessoas me convidam, aí eu olho para o perfil, perfis incompletos, perfis com fotos inadequadas, perfis com a headline, que a gente chama, que é o principal, né, colocando o que a pessoa tem de experiência, o profissional tem de experiência e o que ele está almejando, que é o principal, incompleto. O banner também, que é o que está ali no perfil,
não tem imagem nenhuma, e por aí vai. E aí entra na experiência, e muitas vezes é isso que você falou. E o currículo, ele está muito mais acostumado a montar um currículo, mas não está acostumado a montar um perfil de LinkedIn, que teria que ser muito mais amplo ainda que um LinkedIn. E o LinkedIn, da maioria das pessoas, acaba sendo mais pobre que o currículo. Exatamente, e é isso que eu vejo você falando bastante, né? A gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, e o que você chama de perfil otimizado, né? A pessoa não tem ali, ela não usa o LinkedIn para valorizar as principais atribuições, competências e até experiências que ele já teve como profissional. E o LinkedIn favorece isso, inclusive com rede de contatos, né? Eu acho que ainda o usuário, não sei se você pensa assim também, o usuário compara o LinkedIn com as outras redes. Então, ir atrás de uma conexão de alguém que ele não conhece, no LinkedIn é visto como algo legal, comum, até incentivado, se for da tua área. E é algo que a gente não faz tanto a gente vai atrás de influenciadores grandes, vai no Instagram e no Facebook. O LinkedIn você vai ter que ir atrás de profissionais da tua área. Como é que é isso? Esse perfil otimizado que você chama envolve tudo isso que você falou? Uma boa foto, um título legal e bem abrangente, as suas experiências cadastradas e tem a ver também com a tua rede de contato? Exatamente. E tem um ponto, eu falei em diferenciação, e agora eu vou falar em posicionamento, que é um erro que muitos cometem, que antes de você começar a simplesmente começar a mudar o teu perfil do LinkedIn e, e colocar essas informações que são relevantes para te diferenciar, você precisa definir para onde você quer ir na tua carreira profissional, quais são as tuas tuas melhores realizações, tudo isso, e montar uma estratégia para saber qual o próximo passo. Então, o que eu vejo hoje muito é muitas pessoas que seguem algumas dicas, ou outra ali, mas não é isso que funciona. O mercado está muito competitivo para você simplesmente fazer uma, duas ou três mudanças, quando na realidade você deveria de ter um posicionamento da tua marca pessoal e profissional no LinkedIn. Legal. Posicionamento é uma palavra forte, né? O pessoal, acho que ultimamente no Brasil, até no mundo, diria que é uma situação mundial. Medo de se posicionar, mas aqui é uma coisa diferente e o pessoal precisa entender que você se posicionar dentro do mercado, qual a tua atuação e qual a entrega que você faz, principalmente quem você já ajudou, que dores você resolveu. Acho que é muito mais de se posicionar no sentido de mostrar, dar valor àquilo que você entrega. Não sei se você tem, como é que você define posicionamento para você diferenciar para o usuário de que não é posicionamento em temas sensíveis, que às vezes ele tem medo de se posicionar. O posicionamento ele é completamente dentro de mercado, é corporativo. Exatamente. Então, vou te dar um exemplo de um mentorado meu, que quando eu conversei com ele, perguntei para ele, o que mais te fez diferença na mentoria, quando eu fiz a mentoria com você? Ele falou assim, a mudança de mentalidade. Eu não estava preparado para saber exatamente o que eu precisava fazer, quais os passos que eu tinha que fazer, e eu não fazia ideia que eu precisava ter um posicionamento de marketing. Então, assim, você que é um profissional de marketing super experiente, que roda campanhas de marketing para produtos também, eu gosto muito de uma analogia de um dos gurus de marketing de marca pessoal, que é o Arthur Bender. Ele escreveu até um livro sobre marca pessoal e ele é a minha referência quando eu vou falar desse assunto. Ele diz assim, ó, assim como um produto, você tem que provocar essa diferenciação, mas se você só vai provocar uma diferenciação se no teu posicionamento você realmente falar no que você é melhor, o que você faz bem e que faz melhor do que os outros. A partir disso é que você vai se diferenciar e vai ter um diferencial competitivo em relação aos outros concorrentes que estão no mercado concorrendo por uma vaga. Não, legal. Vou até trazer um paralelo, tá, com a minha atuação com o marketing. Eu sou graduado em publicidade e propaganda e depois fiz uma pós-graduação em marketing e comunicação integrada. Comunicação integrada. E aí a gente estuda e entende
várias formas de comunicação. Então, tem lá o marketing de comunicação interna para empresas, para os próprios colaboradores, marketing político. Você tem várias vertentes e uma das vertentes que a gente estuda, analisa e tenta aplicar é o marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele é ainda pouco conhecido, pouco divulgado, difundido, porque normalmente existe uma certa rejeição do usuário de fazer propaganda de si mesmo. Porque ele está com a cabeça de Instagram, de Facebook. No LinkedIn, você faz esse marketing pessoal, essa propaganda de si mesmo, mostrando aquilo que você já fez. Ou seja, são fatos, é verdade. Você fez, você tem experiência, você tem habilidades e por alguma coisa que você fez bem, você pode falar que você entregou bons resultados e se posicionar. Falar, olha, tive sucesso numa estratégia XPTO, então eu me coloco como um especialista na estratégia XPTO, porque onde eu trabalhei, na minha atuação aqui, eu tive bons resultados. Então, não é para o usuário ter esse medo, esse receio de fazer essa propaganda, porque ela é toda baseada na experiência. E aí a gente já leva a gente para um outro tema, experiência. É muito... LinkedIn é uma ferramenta de tecnologia, querendo ou não, né? É uma rede social, mas é tecnologia. Pessoal de 30, 40, 50, que não cresceu habituado à tecnologia, tem ainda certa resistência de olhar para o LinkedIn como uma possibilidade. Falar, mas eu não vou conseguir aprender LinkedIn agora. Tem uma resistência. E acha que, não, mas eu nessa rede aí não vou ter sucesso, porque o algoritmo vai premiar os jovens que estão se candidatando. Eu queria que você trouxesse uma palavra sobre isso, porque a gente está aqui já faz alguns minutinhos conversando e você falou muito de formação, de experiência, de conexões. E isso quem vai ter mais para contar é alguém mais experiente do que alguém mais jovem. Como que o LinkedIn enxerga isso e como que é isso no dia a dia com seus mentorados? Tem essa resistência, tem esse medo? Tem sim, mas primeiro eu quero resgatar uma coisa que você falou e que eu acho super importante quando você falou de marketing pessoal. E isso é uma trava enorme que a maioria dos profissionais tem. Então, muitos mentorados meus, quando eu falo, você precisa se expor, você precisa produzir conteúdo. Fernando, mas esse conteúdo que eu fiz, será que não vai ser negativo? Não é. Então, assim, marketing pessoal, ele foi durante muito tempo meio denegrido, do tipo assim, aquele profissional que está na empresa, está tentando se promover exageradamente e tal e tudo. Isso é uma coisa. Construção de marca pessoal é outra coisa. Construção de marca pessoal, ela é muito mais sólida, ela é muito mais abrangente nesse sentido, tá? E talvez nisso, um profissional mais experiente, ele entenda mais esse conceito. E aí eu vou respondendo a segunda parte, né, da tua pergunta, quando você falou em relação aos 50 a mais, que eu me incluo nesse grupo, que existe essa percepção e existe essa dificuldade, mas eu que trabalho com profissionais de várias faixas etárias aí, desde os 25 anos até os 60 anos, que eu já tive clientes em todas essas faixas, por incrível que pareça, quem é jovem também tem dificuldade. Então, assim, às vezes eu vejo que tem profissionais mais experientes até com mais facilidade, desde que eles quebrem mudem essa mentalidade. E eu já vi, por exemplo, profissionais muito jovens que falavam assim, Fernando, meu LinkedIn realmente estava horrível e eu não sabia nem por onde começar, ou eu achava que eu tinha que fazer algumas coisas diferentes. Então, assim, independentemente da idade, precisa de uma mudança de mentalidade. É isso que vai fazer você entender assim, não, agora eu entendi para que serve o LinkedIn, agora eu entendi o que eu vou usar, e aí depois... entender como você vai trabalhar com a tecnologia é o menos difícil. É uma coisa que você vai fazer. Primeiro, então, o mais difícil é você entender tudo que você tem que fazer na construção dessa marca pessoal.
Aí a gente já entra num assunto que vai longe, né? Mas não vamos chegar nele, não. Mas a gente já percebeu que nas suas respostas até agora você já falou de comportamento, você já falou de atitude, você já falou de saber lidar, contornar situações que um profissional vai ter dificuldade, o outro também, e não depende tanto da faixa etária. Então tá muito ligado a desenvolvimento pessoal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, porque aí esse assunto vai longe, muita gente tem incerteza quanto à entrega do algoritmo do LinkedIn. É um mistério o algoritmo do LinkedIn ou dá para construir ali uma entrega maior? A gente ouve falar sobre palavra-chave. O que é palavra-chave dentro do LinkedIn? Porque palavra-chave é um termo que eu no marketing uso demais, mas para Google. O LinkedIn também olha, presta atenção em palavras-chave. É um mistério ou não é um mistério o algoritmo do LinkedIn? Olha, é e não é. Porque o algoritmo do LinkedIn, assim como de outras redes sociais, ele vai mudando. Sim. Eu acabei de fazer um post recentemente sobre todas as mudanças que tiveram do algoritmo do LinkedIn esse ano, em relação mas em relação principalmente à produção de conteúdo. Agora, chegando onde você efetivamente falou, em relação a, por exemplo, a palavras-chave, essas são fundamentais. Então, como que eu construo, então, como é que eu coloco essas palavras-chave no meu perfil no LinkedIn? Eu começo a entender, dentro das vagas que eu estou me candidatando, eu começo a identificar ali algumas palavras-chave do que as empresas estão pedindo. Porque quando eles utilizarem as empresas, o recrutador, que chama Talent Acquisition ou Headhunter e tal, que eles vão fazer essa pesquisa, dentro dessa posição que eles têm, as palavras-chave que estiverem no perfil do LinkedIn vão ser chamados, esses profissionais vão ser chamados por causa das palavras-chave. Então, palavras-chave são fundamentais na construção de um perfil. Só que elas dependem de cada profissional. Para um profissional de vendas, vai ser umas palavras-chave baseadas em algumas candidaturas que vão aparecer, algumas competências básicas, outras realizações ou coisas desse tipo. E isso dá para construir, como dá também para construir isso no currículo. Então, isso faz todo sentido. Agora, o algoritmo ele sempre vai mudar. Vai, mas se você for consistente e entender essas regras básicas e o que realmente funciona, e que eu já sei que muita coisa que efetivamente funciona, você consegue se candidatar e efetivamente ser chamado para muitas entrevistas. Legal. Você tem bastante conteúdo para entregar numa mentoria sobre LinkedIn, sobre gestão de carreira, porque o LinkedIn é bastante amplo, né? Ele dá muitas possibilidades, inclusive algumas que a maioria dos usuários nem conhece, né? Tem ferramentas, tem oportunidades e funcionalidades escondidas dentro do LinkedIn que você acha que vale a pena comentar? Eu ouvi um outro colega comentando comigo que ele produzia artigos dentro do LinkedIn. Qualquer pessoa, qualquer perfil pode produzir artigos. Como é que funciona isso? E o que você pode falar sobre isso, de funcionalidades escondidas e pouco aproveitadas? Exatamente. E para você que acabou de falar escondida, para muita gente parece que está escondida mesmo, né? Quando eu começo a falar isso para os meus mentorados, eu falo assim, você sabia que você pode escrever um artigo? Aí a pessoa fala, não. Então, você pode escrever um artigo, você pode fazer um post com uma imagem, você pode fazer um post sem imagem, você pode colocar um vídeo, você pode colocar um depoimento, uma entrevista de alguém lá dentro. Depende do que você quer passar. E aí vem uma peculiaridade muito forte do LinkedIn. Muitos usuários, eles acabam postando experiências dele. Participei de um congresso, ou participei de uma reunião tal, meio com a cabeça de pensando que aquilo é um Instagram, entendeu? E, na realidade, você está usando só uma parte muito pequena. Agora, imagina o seguinte, que nem você falou do artigo. Imagina quando você escreve um artigo falando de uma experiência específica sobre um tema que está relacionado à tua área de atuação. E você começa a construir essa autoridade em cima do que você faz melhor. Não vai te dar muito mais credibilidade? Eu vejo, inclusive, nos seus conteúdos que você fala sobre isso. Por exemplo, de
comentar em postagens da tua área, trazendo para uma experiência tua, né? Eu até vi um post legal que você fez esses dias, dizendo que para fazer um comentário, trazendo para uma situação, olha, na minha experiência, isso que você comentou aí funciona assim, 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 trazendo a tua contribuição. Isso é legal e acho que traz visibilidade para o perfil do usuário ali, para o profissional, e gera conexões também, né? Eu imagino que quem está na rede ali pode se atentar a esse tipo de comentário e falar, pô, eu concordo com essa opinião, é parecida com a minha, vou seguir esse perfil. E você vai ampliando tua rede e construindo a tua autoridade, né? Acho que é isso que você fala da construção do marketing pessoal, da imagem profissional dentro do LinkedIn, né? Renato, eu acabei de fazer eu acabei de ver um comentário, não de fazer, mas de ver um comentário que eu fiz num post do Max Geringer, que é uma autoridade, é um guru de recursos humanos, que inclusive eu tive até a oportunidade de ver uma palestra dele numa empresa que eu trabalhei. E ele fez lá um post falando sobre uma situação de emprego lá e tal. Aí eu peguei e comentei esse post dele. O Max Geringer tem um outro perfil que chama Mundo Corporativo dentro do LinkedIn e ele postou o meu comentário para toda a rede dele, falando, olha, vejam o comentário do Fernando Fernandes. O que significa isso? Quer dizer, ele está dando... Ele, que é praticamente um grande influencer do LinkedIn, tá? Ele está dando visibilidade para a rede dele a partir de um comentário. Essa é uma parte, tá? Eu sei que você está super familiarizado com o conceito de visualizações do Instagram. No LinkedIn, ele se chama impressões. Então, as impressões são as visualizações, tá? E tem um outro negócio fantástico, que aí agora eu vou dar uma dica de ouro aqui nesse podcast, que é o seguinte. Hoje, os comentários que você faz também, você consegue ver o número de impressões do teu comentário. Então, vamos dizer, o Max Geringer fez um post, eu fiz lá um comentário. Se o meu comentário foi super relevante, as outras pessoas leem, curtem, e eu sei quantas pessoas viram o meu comentário. E várias pessoas já começaram a me seguir por causa dos meus comentários. E aí nós vamos entrar uma outra situação. O que a maioria das pessoas fazem? Aliás, a maioria só curte. Tá? Olha o grau. A maioria só curte. Muitos nem curtem. E muitos não comentam. Então assim, ou fazem comentários genéricos do tipo, gostei desse post, interessante, que legal. Quando você coloca um comentário falando da tua experiência sobre aquilo, teve um comentário uma vez que eu fiz que ele teve 2.000 impressões. E todo mundo começou a comentar falando, olha, pô, adorei teu ponto de vista, pô. E as pessoas não me conheciam. Olha o ouro que vale isso. De você ser, não é um post teu, mas você tá construindo uma autoridade através de um comentário. E a maioria das pessoas não sabe disso. Ó, você que está assistindo aí, pegou, anotou essa dica de ouro? Visualização do número de impressões do seu comentário. E você só lá respondendo parabéns, boa sorte, quando alguém coloca um conteúdo, né? Olha só o que você está deixando de aproveitar dentro dessa ferramenta. Pô, Fernando, legal, você tem um conhecimento muito bom para trazer para todo mundo. E acho que é um ponto crucial entender que você entende muito do universo do LinkedIn, porque você é top voice, você tem um perfil consolidadíssimo dentro do LinkedIn. Agora, imagino também, para poder falar para o pessoal, que isso não é da noite para o dia, isso é uma construção. Você levou um tempo para construir essa autoridade que você tem hoje no LinkedIn. Isso, de certa forma, você acha que desestimula quem está entrando agora, de achar que é muito trabalho? Precisa, igual o Instagram, tem que produzir muito conteúdo para você construir essa autoridade? Ou não? No LinkedIn não é só conteúdo, vão ser aí as conexões, as contribuições que você faz, os comentários. Queria que você dissesse isso para quem está começando agora, de não se sentir desestimulado de começar. Excelente pergunta. E aí eu vou fazer um paralelo com o Instagram. Eu acredito, tá, que o Instagram ele é muito mais complexo nesse sentido.
no LinkedIn, se você souber todas as regras, se souber se posicionar, o teu crescimento pode ser muito mais produtivo do que no Instagram. Só que aí tem um ponto seguinte, tem uma pessoa que eu sigo que ele fez um estudo lá e ele verificou que 85% das pessoas desistem de publicar no LinkedIn porque elas não tiveram resultados. Elas começaram a produzir conteúdo ou fazer uns posts, viu que não deu resultado e em 3 meses eles abandonam. Ou seja, aí volta a importância do posicionamento. Então, depois, mas a pessoa vai desestimular? Vai, sem sem o correto conhecimento de como funciona, sem a correta orientação, ela vai desistir. Porque ela vai tentar, ela vai investir e vai chegar um momento que ela vai dizer assim, pô, isso não é para mim. Só que assim, só para ter uma ideia, tá? Quando eu comecei realmente a investir forte no LinkedIn, eu aumentei de 4.500 seguidores para 11 mil seguidores em um ano. Fazendo um trabalho consistente e sólido em relação a isso. Então, essa é a diferença, é a consistência e o posicionamento. Se você não tiver um posicionamento, se você não tiver essa produção de conteúdo, de posts, tudo que você precisa fazer no LinkedIn, você não vai crescer e aí você vai se frustrar. E você falando, dá pra gente perceber que você tem claro já na tua cabeça, quase como se fosse um checklist. E é a partir desse checklist que você desenvolveu um método. Você tem um método onde você vai acompanhar aí um mentorando, né, no caso, nessa jornada de construção de autoridade dentro do LinkedIn, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse método, porque você percebeu padrões, comportamentos, você percebeu erros mais comuns e você faz esse acompanhamento nessa jornada, porque eu acho que faz muito sentido você falar disso, né? Se a pessoa começa a gastar energia ali e não vê resultado, ela se desestimula. O acompanhamento ajuda nisso. Você está indo no caminho certo, a gente vai corrigir os pontos aqui onde você pode melhorar e vou acompanhar, no seu caso, com o mentorando, né? Vou acompanhar essa jornada com você até a gente colher os resultados. E é esse acompanhamento, porque é igual quando você pode entrar no YouTube e aprender a fritar um ovo. Aí quando você pega e vai para o fogão fazer, o ovo espirra, você sai correndo. Aí você colocou óleo demais, ou você colocou óleo de menos, você quebrou o ovo, ele estava podre. Tem várias situações que podem acontecer na hora da execução. Dei o exemplo do ovo frito aqui, mas poderia dar vários exemplos de que você sabe o que tem que fazer até, ou alguma coisa, né? A gente falou muita coisa aqui de que um usuário pode pegar para fazer, só que na hora de executar, ou você não sabe fazer, não lembra, ou ficou faltando um detalhe, ou o ajuste ali não ficou bem feito. Então esse acompanhamento ele é muito válido e ele te poupa tempo nessa jornada que você está construindo, né? Não, com certeza. E é por isso que você falou do método, né? As etapas que você tem. E foi excelente você falou disso, porque para mim é etapa dependente. Se você não começar bem, você não vai terminar bem. Então, como que começa? Começa por um posicionamento. Começa por qual é o meu objetivo profissional no LinkedIn? Quais são as minhas maiores conquistas? No que eu sei fazer bem? No que eu quero comunicar? Isso é um posicionamento. Depois, eu preciso pensar assim, bom, então, quem é meu público-alvo? São recrutadores dentro de empresas, são recrutadores de empresas de headhunting. Que tipo de conteúdo que eu produzi vai mostrar a minha experiência e meu valor de mercado? Quem eu tenho que começar a seguir? Recrutadores, diretores de empresa, dependendo do cargo que eu estou, para eu efetivamente começar a me mostrar. E mostrar o meu conhecimento, fazendo comentários, fazendo posts. Quais são minhas empresas-alvo? Quer dizer, tem uma série de etapas que eu coloquei dentro do meu método, até, por exemplo, fazer um treinamento de entrevista para a pessoa, porque eu já detectei, por exemplo, tá, que muitas pessoas, elas travam em algumas coisas. Por exemplo, por que o motivo de desligamento dela? Qual foi o motivo de desligamento? Aí, se ela teve alguma situação que ela não conseguiu resolver direito, ela trava e o recrutador percebe e, às vezes, já é descartado.
muita gente fala assim, Fernando, mas você está treinando. Na realidade, é treinando para você ter a segurança, não para inventar nada, mas para ter a segurança de passar o que realmente é os teus pontos que são mais positivos. E não ficar ali refém de uma entrevista que você não sabe, você vai ter surpresa no final e não vai saber em relação ao resultado. Então, quer dizer, são várias etapas que depois que você dominar, aí você vai conseguir o teu objetivo. É isso, mas acho que fica claro que quando chegar nesse momento, nessa etapa do usuário, do mentorando aqui, do profissional que for te procurar, quando chegar na etapa de LinkedIn, essa execução vai ser muito bem executada, acompanhada e você tem muita clareza sobre a jornada que precisa ser construída no LinkedIn. Mas aí agora a gente vai voltar naquele tema que a gente viu pairando no ar aí, que é comportamento. Porque o seu nicho, que é gestão de carreira, ele é um subnicho dentro de um grande nicho que é desenvolvimento pessoal. E aí eu queria ouvir de você, porque em algumas respostas que você deu aqui já deu para perceber que, de repente, a trava é antes, né? A trava não é exatamente em qual ferramenta que vai utilizar, em como vai se mostrar para o mercado. É em tomar a decisão. Eu queria que você falasse de comportamento, de psicológico mesmo, medos, expectativas, talvez, anseios. Você percebe nesse profissional que está numa situação que está desconfortável para ele, mas que ele não quer arriscar perder essa situação desconfortável. Eu não sei se isso é facilmente perceptível, se você enxerga isso nos seus mentorandos ou até em outros grupos de profissionais que você tenha participado, mas queria que você trouxesse para a gente uma palavrinha sobre essa questão mental. Essa é fundamental. Então, por exemplo, né, eu tenho um caso de um mentorado meu que ele falou, Fernando, o que mais funcionou para mim foi entender que eu precisava mudar. Eu precisava entender que para eu ter sucesso nesse processo, eu precisava mudar minha mentalidade. Precisava entender que eu não adiantava fazer aquele passado de ficar só se candidatando a vagas que apareceram, isso acabou. Quem fizer só isso não vai conseguir arrumar um bom emprego. E essa mudança de mentalidade, então, eu gosto muito de um processo que existe, que é de pensar qual o teu estado atual e qual o teu estado futuro. Onde você está, onde você quer chegar. E aí, tem um plano de ação que eu vou abrir para você também, que eu uso com meus mentorados, que é o seguinte, que é um método chamado RPM. Como que esse RPM é? Qual é o resultado que você quer, o R? Qual é o propósito de você alcançar esse resultado, que é o P? E o M, que é de muitas ações para alcançar esse resultado. E aí que, se você não souber exatamente o que você quer, já começou errado. Mas qual que é o real propósito que te move? Eu quero, por exemplo, eu já tive uma mentorada que disse, Fernando, eu não vou... ela trabalhava na Amazon, por exemplo. Sonho de consumo. Quem não queria trabalhar na Amazon? Ela falou, Fernando, eu quero trabalhar numa ONG, eu quero um emprego que tenha propósito. Bom, então nós vamos te posicionar para você procurar esse tipo de emprego. Senão, vão te chamar para você trabalhar numa outra empresa parecida com a Amazon. Para outra pessoa, aquilo pode fazer um total sentido. Mas percebe, se não tiver um resultado claro, se não tiver um propósito claro, não vai. E aí vem o M. Se não fizer muitas ações, não vai adiantar. Então, não adianta você fazer... eu ajustei meu perfil. Só fez isso? Ajustei meu posicionamento. O que mais? Você só vai conseguir realmente ser consistente mudando essa mentalidade e entendendo que existe todo um processo que você vai ter que fazer de fazer diferente que a maioria das pessoas está fazendo e que você realmente fazia. Você tem que entender que você precisa entrar de cabeça naquele processo e mudar. Senão, você não vai conseguir os resultados que você quer. E mudança é uma chavinha difícil de virar, né? O cérebro humano não gosta de mudança. O cérebro humano está ali para proteger a gente, né? Teoricamente, pseudo-proteger. Então, onde ele vê incerteza, ele já quer que você evite, né? Então, eu acho que você deve identificar muitos comportamentos nesse sentido, de profissionais que têm muito medo de arriscar. Até eles
O problema não vai ser o conhecimento técnico. Eles se dariam bem e conheceriam, saberiam executar a ferramenta. No caso que a gente está falando aqui de usar o LinkedIn. A trava dele é antes, porque ele vê muita incerteza, ele não quer arriscar. E aí você fala de uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, e a maioria começa a pensar assim, mas eu tenho que estudar filosofia, começa a achar assim, eu preciso entender de psicologia, e não é nada disso. Você precisa entender de você mesmo, né, da tua própria história. Porque às vezes os seus comportamentos, as suas respostas para aquilo que você faz, não faz, do que você tem medo de fazer, tá tudo na tua própria jornada. E então, para achar esse destrave, é a tua história. E também para achar tuas afinidades, eu vejo muito profissional que não identifica potencial. Ele fala assim, não, eu não sei fazer nada. Ele trabalhou 10, 15 anos numa empresa, você vai perguntar para ele, mas eu recebi a ordem, eu cumpri a ordem, não sou bom em nada, eu só sei fazer aquilo ali que eu fazia ali. Não. Aí você vai um pouco mais a fundo, começa a olhar e fala, não, peraí, 15 anos de empresa, o que você fez? O que você trabalhou? Que problemas você resolveu? E você acaba identificando que tem muitas, que o mercado gosta de chamar de soft skills, tem muitas habilidades escondidas que ele não sabe que ele tem e que são muito valorizadas em outras áreas ou até na mesma área dele, muito valorizadas por recrutadores, inclusive. Então, mudança de mentalidade está na tua própria jornada, mas o teu sucesso e a tua construção de imagem também está na tua jornada. Então, é meio que uma jornada de autodesenvolvimento que você acaba acompanhando como um mentor, mas o que você vai ajudar muito ali é de ele encontrar o propósito dele. Acho que é isso que você fala do propósito nesse RPM que você comentou, né? Não sei se eu viajei demais aqui, mas é porque eu me habituei a conversar com empresários. E aqui, pelo menos no Brasil, o empresário, a maior parte dos empresários, ele não vira empresário por planejamento, ele vira por necessidade. Quando ele vira um empresário por necessidade, ele entende muito daquilo que ele faz, mas ele não entende de uma série de habilidades que ele teria que ter para manejar uma empresa. Então, para ele consegue ter sucesso porque ele faz muitas ações, que é o M da tua linha de raciocínio, aí do RPM. Ele é o cara que entende muito do mercado dele, ele tem o propósito porque é a sobrevivência dele, né? É o negócio da família, e ele executa, ele trabalha. Esse empresário trabalha bastante, então ele cresce, ele obtém sucesso. Onde ele começa a ver uma trava é quando ele quer escalar. Porque aí escalar envolve outras coisas, outras habilidades que ele deveria ter desenvolvido no começo e não desenvolveu. E aí eu, como uma agência de marketing, acabo percebendo onde é que estão esses gargalos e propondo, às vezes, alterações na estrutura da empresa. Não na estrutura de anúncios que eu estou fazendo para ele ali. Então, assim, só traçando um paralelo, porque, querendo ou não, embora sejam atuações diferentes, mercados diferentes, a gente está lidando com pessoas. Então, eu acho que, no fundo, os problemas, eles se assemelham. Com certeza. E você tem que pensar o seguinte, eu faço essa analogia sempre entre marca pessoal e marca de produtos, por exemplo. E você falou em algum momento aí, e aí eu resgato a palavra autoconhecimento. Então, assim, se você quer evoluir uma marca, você precisa saber de todos os diferenciais dessa marca. Quantas pessoas realmente têm o autoconhecimento para saber no que elas realmente fazem a diferença, no que elas são boas? Quantas têm isso? Poucas. E aí tem uma pergunta crucial dentro de uma entrevista de emprego, que é uma pergunta que muitos se perdem aí. Por que eu deveria de contratar você? No que você é bom? Quando eu soube responder essa pergunta, e aí é uma experiência que eu trago, tá? Quando eu soube responder essa pergunta lá no mercado de trabalho, isso fez toda a diferença. Porque as pessoas chegavam e falavam assim, pô, agora eu entendi. No que você faz diferença, Fernando? Na época eu falava assim, olha, eu sou um gerente de vendas que consigo fazer a melhor execução de marketing pela minha equipe. Eu consigo fazer com que ela seja um exemplo de execução e isso traz mais vendas. As pessoas falam assim, pô, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi algum gerente de vendas fazer isso. Sim, mas é porque eu sei, porque eu vi o feedback das outras pessoas, eu sei o que eu fiz. Hoje, eu faço isso. Eu falo assim, no que você é bom? No que você faz diferença? E aí tem uma outra coisa mais incrível ainda. Eu trabalhei com vários profissionais
e teve um mentorado meu que eu considero um dos melhores vendedores que eu já vi na vida. E em algum momento da carreira dele, ele estava com umas inquietações e umas perguntas. Mas, pô, meu chefe está falando que se eu não me mexer, está chegando perto dos meus 50 anos e quem sabe, né, eu preciso correr para ficar onde eu tô. Aí ele me procurou. Eu falei assim, você não tem que aceitar isso. Você não tem que correr para ficar onde você está. Você é muito melhor do que o cargo que você está. Você tem que entender o quão você é bom, e no caso ele era muito bom, como eu falei, um dos melhores vendedores que eu conheço, e você tem que vender isso como um diferencial. E olha só que legal, Renato, o que aconteceu? Ele ficou super feliz que quando ele começou a participar das primeiras entrevistas, depois de entender isso, ele falou assim, Fernando, você não acredita o feedback que eu recebi. Um entrevistador acabou de me falar assim, nossa, parabéns pela tua experiência. Olha, poucos vêm com uma experiência tão grande assim. Parabéns. E ele começou cada vez a se energizar mais com isso. Quer dizer, era um conhecimento que ele não tinha. Aí começa a pegar também, acho que um pouco de autoestima e tal e tudo. Então, de novo, comportamental, né? Influindo. E se você realmente não souber no que você é bom e não souber vender isso, né? E aí ainda eu falava para ele assim, bom, você é um dos melhores vendedores que eu conheço para vender produtos dos outros, mas você está se vendendo muito mal e você precisa aprender a se vender. Quando ele aprendeu a se vender, ele voou, porque ele aprendeu que realmente fazia diferença. Muito legal, Fernando, muita informação aqui, um papo bem legal e bastante profundo, denso, né? Se fosse uma conversa de bar aqui, a gente ia longe também, né? Mas eu queria que você trouxesse as suas considerações finais, né? Um recado aí para quem está assistindo esse conteúdo aqui, seus contatos, suas redes para te seguir, como é que estão os seus projetos e uma mensagem final aí para quem está assistindo esse programa. Bom, meu contato é, como você mesmo falou, eu tenho uma presença muito sólida e forte no LinkedIn, né, onde eu realmente tenho um número grande de seguidores. Tenho 2 newsletters no LinkedIn, uma é de carreira e marca pessoal, e outra é de liderança em vendas. Então, que eu produzo muito conteúdo sobre esses 2 temas, e principalmente sobre carreira e marca pessoal. Tenho uma presença também no Instagram, e tenho já mentorias estruturadas para trabalhar individualmente e estou desenvolvendo um projeto de mentorias de criar um produto digital para ajudar mais pessoas. Então, assim, falo para quem quer dicas, sigam o meu Instagram, sigam o meu LinkedIn, que vocês vão ver que vão ter muitas dicas para efetivamente fazer o próximo passo. Só que aí eu falo mais uma coisa, assim, não fiquem só nas dicas, porque só com as dicas vocês não vão conseguir chegar onde vocês querem. Vocês precisam efetivamente, como eu falei, né, durante esse podcast, utilizar uma metodologia que vai te levar onde você quer. E aí lembrando, deixando uma mensagem final, que eu acredito que é muito importante, que é o seguinte: o processo de construção de marca pessoal, de mudança de atitude em relação a esse processo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Isso eu ouvi o Arthur Bender falar. Então, não pense que você vai, de uma hora para outra, mudar um cenário assim, de uma hora para outra. Você tem sim que investir nessa construção de marca, que é uma maratona. Como eu investi há 2 anos atrás, comecei a investir há 2 anos atrás, e hoje eu vejo uma construção de autoridade e uma diferença. Se você tiver essa consciência, se você tiver essa mudança de mentalidade e essa consistência, você vai mudar a tua marca profissional e pessoal no LinkedIn e no mercado de trabalho. Muito bom, Fernando, muito bom. Legal o recado e legal o entendimento da tua atuação e do que você pode, ou do que o LinkedIn pode proporcionar para um profissional de mercado. E bacana, eu acho que a gente encerra por aqui, mas tem muito mais conteúdo ainda para se passar para quem quiser uma nova oportunidade de emprego usando o LinkedIn, né? Então, para você que está assistindo, a gente encerra esse episódio por aqui. Fernando trouxe muito conteúdo, a gente vai deixar as redes sociais do Fernando para você seguir também. E acompanha a gente, segue esse perfil aqui do BudaCast, dá um like aí nesse vídeo e aguarde o próximo episódio. Obrigado, galera!